Atenção! Este programa se refere a histórias ocorridas dentro do jogo eletrônico Minecraft. Todas as informações são fictícias, nenhuma informação corresponde com a realidade. Tem que estudar, hein? Foda-se. É complicado. Mas é o seguinte, ouvinte, o nosso querido Chihuaco boliviano, ele infelizmente tá se recuperando da cirurgia de redução de estômago e ele vai fazer uma cirurgia também para remover a ginecomastia que ele tem da teta dele. Então ele não vai conseguir gravar o programa dessa semana. Então eu tive que chamar alguém à altura dele. Então eu pensei, putz, quem eu vou chamar? Aí eu pensei em um, pensei em outro. Aí eu falei, vou chamar meu amigo maranhense, o anticristo, um demônio na terra, pra gravar. Porque ele é Bilu Teteia, ele é Jorge, ele é do jeito que o ouvinte gosta. Já teve e-mail que mandou pro Hernani, muito bom inclusive. Depois eu vou reouvir esse programa, vou pedir pra ele mandar, que é muito bom. Esquece essa merda aí. Esquece, vamos esquecer essa merda aí. E chamei ele, falei, vamos gravar alguma coisa. Aí eu pensei, vamos ter que gravar um programa, deixa eu pensar alguma coisa aqui. Pensei no tema e estamos aqui hoje para gravar esse belíssimo programa que vai ao ar no sábado. Primeiro programa sem Thiago Saquarema. Depois eu vou cobrar a porcentagem do Thiago Saquarema e mandar pro Jota. Não, fica de boa. Eu tô tranquilo. Isso aqui já é uma honra. Eu só vou lhe pedir para falar bem perto do microfone. Seu Hernani me... Opa. Tá melhor agora? Tá melhor. Beleza. Seu Hernani me paga depois com a chupeta. Ah, Fica tá tranquilo. certo. Beleza. Tirando o microfone ruim Pô, é dele... sério que o Thiago tá aí fazendo cirurgia? Não, o Thiago tá... Sei lá o que foi que aconteceu. Ele disse que tava passando mal. Aí ele só ia conseguir gravar ontem, quinta-feira. Ontem não. Ontem quarta-feira, no caso, que hoje é quinta. Hoje. Aí hoje ele vai trabalhar e amanhã também. Aí eu... tá bom então. Vou chamar alguém que tá livre. A vida do proletário médio. Tá bom. Fazer o quê? Aí... Chamou eu porque eu sou vagabundo, não faço Chamei nada. você porque você é vagabundo, exatamente por isso. E que você tem documentinhos, tem jordices pra fazer. Então, seguinte, tema de hoje, sem frescura, sem historinha. Hoje vai ser um programa que não vai ter enrolação. Vamos direto pro assunto. Programa Nuclear Brasileiro. Jotinha, o que você acha do Programa Nuclear Brasileiro atualmente? Vamos fazer uma little pergunta aqui. Based, Red Pill, eu não tanco. Bem, ouvintes, antes de começar a falar desse assunto complicadíssimo, complexíssimo, interessantíssimo, eu queria me apresentar primeiro. O Honório já falou aí, meu nome é Jota, faço parte da equipe do Prosa Nova Imperial, onde eu estive fazendo parte de alguns programas do Prosa Nova, e recomendo que os senhores ouvintes vão lá dar uma conferida, né? Que é o BetaCast, que foi o primeiro programa do Prosa Nova, e o JCast, que é um programa solo que eu estava fazendo, mas por motivos de força maior, como preguiça e falta de tempo, eu tive que parar. E de vez em quando eu apareço em algumas lives. Então vão lá, se inscreva no canal do Prosa Nova, né? Já vendendo meu peixe aqui. E é isso aí, como o Honório disse, sou maranhense, né? Mais um nordestino na equipe do Nova Vertente. Equipe entre aspas, né? Que eu sou do Banco Reserva. Mas mais um nordestino, moro algumas horas de distância do meu nosso camarada Honório. E é isso, hoje nós vamos falar sobre o programa nuclear. Ouvinte, o que é o programa nuclear? O que você acha que é, Honório? Cara, é o seguinte... Fazer bomba? Não, primeiramente, quando chegou essa novidade no mundo, que era toda a questão da energia, da radiação, das pesquisas nucleares, os físicos, químicos, cientistas do mundo inteiro resolveram debruçar sobre o assunto. Não só em todos os aspectos, principalmente radiologia. A radiologia
para diagnóstico médico, que hoje é uma coisa que a gente não consegue viver sem, foi algo que no início foi muito pesquisado. Então, e as primeiras pessoas que estudaram radiologia, todas praticamente morreram, tiveram câncer, que eles não sabiam de como controlar, eles não sabiam quão prejudicial podia ser a quantidade de exposição que eles tinham. Eles faziam cada besteira, cara. Eles andavam com pedra de radioativa no bolso, tirava 1 milhão de radiografia, não colocava, tipo, isolado. Eles não sabiam, eles não faziam a menor ideia. Então, se vocês forem estudar, tem Bebiam milhões. suco de urânio. Cara, é cada coisa, cara. Eles não sabiam o que fazia. Eles estavam testando tudo, eles não tinham noção. Eles só foram pensar nisso aí depois que os efeitos foram passando. Eles faziam. Cara, era cada loucura que eles faziam. Quer dizer, não era loucura que eles realmente não sabiam do que estava acontecendo. Então, na radiologia, tem 1 milhão de, digamos assim, mártires da radiologia, porque eles estavam testando como fazia. Eu não vou me lembrar do nome do maluco que, por exemplo, inventou a radiografia para diagnóstico. Que ele. Eu não me lembro se foi a esposa dele que passou a mão em cima do negócio, aí tirou uma radiografia lá, que é a primeira radiografia do mundo. Aí, tipo, dá pra ver os ossos da esposa dele e o anel que ela tinha. Aí, tipo, o cara olhou, caraca, dá pra ver bem o osso. Então, começou dali algo novo que hoje é indispensável. Hoje é impossível fazer diagnóstico praticamente sem radiografia. Aí o programa nuclear brasileiro, obviamente, começou para esses sentidos, e depois projeto nuclear de energia. Na década de 30 teve muita pesquisa nesse sentido. Depois que teve projeto Manhattan, bomba nuclear, que o negócio começou a ficar mais louco. Esse projeto Manhattan, da bomba atômica e tudo mais, ele começou mesmo a ter início na Alemanha, né? Na Alemanha lá do Odinho, né? Do nome que não pode ser citado, né? Mas antes disso aí tinha mais, né? Antes da guerra, tinha mais para criação de uma nova fonte de energia, né? Fora o petróleo e as outras fontes. Porque aparentemente era bem promissor. Muito promissor, na real. E ainda é. Alguma coisa a falar? Seguinte, o Brasil, como é que começou a questão do programa nuclear brasileiro? Começou na Universidade de São Paulo, no final da década de 30 ainda. Porque é o seguinte, o Brasil, ele virou fornecedor dos recursos minerais, e até hoje o Brasil é um dos países que mais enriquece urânio para vender, para exportar. E os projetos que os Estados Unidos usavam, o Brasil vendeu muito. A gente vendia muita monazita, tório, urânio. A gente vendeu recursos que foram utilizados no projeto Manhattan. O Brasil sempre foi rico em minérios, e tem várias regiões do Brasil que tem minérios. Você tem uma região, um solo rico com substâncias radioativas. Você tem, eu não me lembro que tem principalmente no Nordeste. No Nordeste, principalmente, você tem uma praia no Espírito Santo, que já no Nordeste, no caso, mas que é radioativa. Deixa eu pesquisar o nome dela, que eu esqueci. Tem uma na Bahia também. E uma no Ceará. A Praia da Areia Preta. A Praia da Areia Preta, que fica em Guarapari. A areia dela não é preta, obviamente, mas, tipo, ela tem uma quantidade de... Não chega a ser prejudicial, assim, nas estatísticas. Até porque é por sorte, né? Vai saber se o negócio vai conseguir bater no núcleozinho ou não. Mas tem lá essa praia que é extremamente rica em conteúdo radioativo. Então, o Brasil é um país muito rico com esse tipo de minério. Então, a gente começou a pesquisar isso ainda muito cedo, já ainda na década de 30. E como é que é o seguinte? Em 47, a Marinha foi uma das primeiras instituições brasileiras a realmente ficar entusiasmada com o assunto. E por causa do seguinte indivíduo, o Álvaro Alberto da Mota e Silva, que era vice-almirante da Marinha e era cientista também. Ele era físico-químico e ele
ele tinha muito entusiasmo pro assunto. Então, ele começou a pesquisar muito sobre esse assunto. Esse Álvaro Alberto da Mota e Silva, ele tem várias coisas estranhas. Ele participava de várias sociedades, tanto científicas quanto de outros assuntos. Por exemplo, ele fazia parte e ele foi o presidente da Sociedade Brasileira de Química. Ele presidiu a Academia Brasileira de Ciências e também foi associado ao Rotary Club do Rio de Janeiro, que já é meio esquisito. Fala isso. Isso é esquisito demais. Então, ele fez parte do Comitê de Energia Atômica das Nações Unidas em 46 e foi ele um dos principais iniciadores nesse sentido. Entendeu? Também vale O que você citar acha? que ele criou o Conselho Nacional de Pesquisa, CNPq, né? Que é fundamental e Ele a pesquisa ele científica foi passa pelo CNPq. um dos iniciadores do CNPq, que até hoje existe, e todos os fundadores do CNPq são pessoas importantes para a ciência brasileira. Apesar de muita gente não conhecer, mas são todos muito importantes. Temos grandes físicos que participaram da CNPq. O ouvinte não conhece CNPq porque o ouvinte só funciona à base de teoria maluca. O ouvinte, o ouvinte nunca fez uma prova de física na vida. O ouvinte nunca fez uma pesquisinha em campo, nem na faculdade. Sim. Esse Álvaro Alberto, ele também foi um dos principais. Ele foi importante porque ele ia em outros países para trazer pesquisa para o Brasil. Então, por exemplo, em 53, ele pediu autorização para Getúlio Vargas para ir para a Europa buscar informações sobre a área nuclear. Então, ele viajou para a França e para a Alemanha. Na França. Alemanha Ocidental, só deixando claro. A Alemanha Ocidental, a parte dos aliados. Que estava ocupada nessa época ainda. Na França, ele conseguiu trazer para o Brasil a tecnologia de extração de urânio para usar em Poço de Caldas. E ele conseguiu um contrato com a Société de Produits Chimiques d'Esterrare. Entendeu? Ele conseguiu trazer... Ele conseguiu trazer uma usina, fazer uma usina para fazer justamente aquele pó do urânio. Pô, se fosse em inglês tudo bem, cara, mas os caras escreveram aqui em francês, aí é foda. É complicado. Aí fora aqui o ouvinte. Vale também falar que ele tentou buscar tecnologia nuclear com os Estados Unidos. Ele solicitou a compra de um ciclotron da General Electric, só que o governo de Washington simplesmente recusou. Nessa época, praticamente, se você pesquisar tudo sobre o projeto nuclear brasileiro, você vai ver que a gente sempre conseguiu coisas da Europa. E os Estados Unidos sempre fechou as portas pra gente. Era tipo, a gente ia pros Estados Unidos, eles negavam, e ia pra Europa. A Europa conseguia alguma coisa. Aí, às vezes, a Europa não conseguia uma coisa e ia pra onde? Ia pra União Soviética mesmo, foda-se. Ia lá pedir, às vezes conseguiu alguma coisa. Uma coisa muito interessante, Honório e ouvinte, é que quando o Brasil ia pra Europa, os Estados Unidos sempre tentava boicotar. Tipo, né? Vai chegar uma hora que simplesmente todos os países fecham as portas pro Brasil, porque eles não querem vender pro Brasil. Quando chega no limite, quando o assunto começa a ficar mais polêmico, você vê que tipo, tava toda a mídia brasileira contra o Brasil e falando, todos os países do mundo estavam contra. E nessa época o Brasil tava começando a buscar informação já com um país fudido, tipo, o país soviético, tava buscando Letônia, Estônia, foda-se, tava Alemanha Oriental. Nos anos 90, 80 com a China também. Com China, com Iraque, um dos maiores parceiros do Brasil, sem sacanagem, se chama Iraque Saddam Hussein. O Saddam Hussein mandou muita coisa pro Brasil. Sim. E seguinte... Mas isso aí a gente vai falar mais adiante, vamos seguir a linha do tempo. Sim. Ele conseguiu
alguns financiamentos com a Alemanha, ele fazia parte de comissão, aquelas comissões pós-guerra sobre o assunto. E ele foi uma pessoa muito importante. Ele morre em 1976 já. E ele deixou pro Brasil usinas de enriquecimento de urânio, uma fábrica de produção de hexafluoreto de urânio e vários reatores de pesquisa. Não reator de energia, mas reator de pesquisa. Então... E alguns acordos secretos que depois os americanos descobriram que o Brasil tinha alguns acordos secretos com a Alemanha. A mesma Alemanha sendo ocupada, a gente teve alguns acordos secretos com a Alemanha. E vale também lembrar que mesmo assim o Brasil ele acabou exportando de maneira ilegal material nuclear para os Estados Unidos, através de corrupções em um dos gabinetes, acho que foi o gabinete militar no início do governo de Café Filho, em 54, que agiu de acordo com a solicitação dos Estados Unidos e adotou uma nova política nuclear, e considerou os Estados Unidos privilegiados do Brasil, parceiro comercial privilegiado nesse sentido, ou seja, mais uma vez o Brasil agindo como cadelinha dos Estados Unidos, não é novidade. Cara, você vê que é basicamente o seguinte, o Brasil quer uma coisa para desenvolver aqui, aí a gente não consegue. Só que a gente produz os minerais. E os Estados Unidos precisam dos minerais. Então, eles querem que a gente só produza a matéria-prima. Tipo, a gente desenvolver as coisas que eles não querem. É tipo a gente ser literalmente escravo, puta. E foda-se. Puta mesmo, cara. Foda-se, a gente é puta dos Estados Unidos, mas pode. Depois é o seguinte. Quem começou a pegar o projeto nuclear? A CNPq já começou a tomar a frente. Porque é o seguinte. Os projetos do Alberto lá, eles acabou tendo um problema. Qual foi o pequeno problema, menino Jota? Um acordo meio zoadinho com a Alemanha, que não deu muito certo e que foi boicotado praticamente. Tipo, ele queria fazer um acordo, aí teve uns dinheiros envolvidos, ele queria trazer um negócio. Aí uma CPI foi feita para investigar como é que tava sendo esse negócio. Aí que foi descoberto que ele tava vendendo material atômico ilegal para os Estados Unidos. E aí o gabinete militar do governo do Café Filho em 54 resolveu fazer uma nova política nuclear. E o seguinte, nessa política nova, ele considerou os Estados Unidos parceiro privilegiado no âmbito de energia nuclear. Então, qualquer coisa de energia nuclear, os Estados Unidos seria o parceiro primeiro, privilegiado. Ele teria preferência. Por quê? Vou pensar. Olha a cagada. Por que será, né? Mas bora lá. Depois da CPI, o Brasil resolveu fazer diferente. O Brasil teve a CPI e mudou essa política. Eles estavam querendo tirar essa questão de privilégio e fazer uma abordagem mais nacionalista para a política nuclear. E eles retomaram esses planos do Alberto na CNPq. E esse novo plano foi adotado na época do Juscelino Kubitschek, que tinha ganho uma eleição mais ou menos nessa época, e criou a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Seria um plano novo para poder ter uma supervisão presidencial desses assuntos, que era algo novo, era algo delicado para a época, então ele achava importante que o presidente supervisionasse pessoalmente todos esses projetos. Em 57, o Brasil teve o primeiro reator de pesquisa por meio do programa norte-americano chamado Átomos para a Paz. E o IEA-R1 foi o primeiro reator de pesquisa que chegou no Instituto de Energia Atômica, que fica em São Paulo. E ele é o primeiro reator que entrou em funcionamento do Hemisfério Sul. Então, nessa época, já começa a ter uma pesquisa menos clandestina, vamos dizer assim. Já começa a... Já legalizado, já um pouco mais legalizado e reconhecido. Por enquanto. Por enquanto, junto com a CNPq. E a gente, quando eu fiz o programa dos testes nucleares no Ceará, aquele lá, você vê que teve, no final a gente fala que
todo o pessoal do CNPq condenou essas pesquisas clandestinas que os Estados Unidos fez no Brasil. Daquela época. Coordenação que não serve de Não nada, né? serve de nada, Na porque eles prática não as são pessoas nada, fazem o que quer. eles são um cientista que faz parte de uma comissão. Qual o poder deles? Nenhum. Nem literalmente. Vai fazer o quê? Fazer artigo científico condenando? Vamos fazer o quê? Depois a É, gente conseguiu um reator de tório. Antes era de urânio, agora estamos pesquisando tório, que foi feito na Universidade Federal de Minas Gerais. E depois o Brasil encerrou essas pesquisas no sentido de tório depois que a gente fez o acordo nuclear Brasil e Alemanha, que a gente vai falar depois. Aqui a gente já tá chegando, a gente já tá na década de 50. Vai entrar a década de finalzinho da década de 60 50. e começa o quê? O que é o 20 que teve na década de 60? Teve a Revolução Cívico-Militar de 64. Feita pelo... Quem foi? Quem foi o primeiro presidente? Eu não sei história não, cara. Puta que pariu, Jota. Não. Pera aí, Jota. Acabou de fazer Enem. Pô, cara, é o Castelo Branco. Vamos, fale com vigor. Fale, eu tenho certeza que foi... Eu tenho certeza absoluta que foi o Castelo Branco, cara. Pois você tá correto. Esse lindo cearense, cabelo de cabeça de caixa d'água. Integralista. Não, integralista é o General Olímpico. O Castelo Branco ele não era, não. O pessoal fala que ele era filiado na década passada, depois que tinha contato. Ah, cara, tu vai confiar em integralista? Não sei. Não confio nesse povo, não. Não sei. A filiação dele era confirmada, né? Não? É, eu nunca vi nada, não, cara. Já vi do outro general lá. Que deu o golpe mesmo, de fato. Essa galera. É o seguinte, o regime militar teve várias fases. A primeira fase do regime militar era de fato um pouco mais nacionalista, pensava um pouco mais no Brasil. Depois veio os outros bucita lá e mudou tudo. Só que nessa. Cara, intancável é que o regime militar ele poderia ter sido algo realmente muito bom pro Brasil, mas foi completamente o contrário, tá ligado? Você Muitas vê no aspectos final muito que só. abertos. Puta que pariu, é só desgraça. Principalmente no. Porra, os caras financiavam pornô chanchada, pô, intancável. Mas vamos. Nossa, só escândalo, velho. Só escândalo que teve no final. Em 65, começou o Instituto de Engenharia Nuclear no Rio de Janeiro. E o seguinte, depois fizeram a adaptação do reator, que era um reator, o reator, o seguinte, eles adaptaram depois o reator e mandaram para os Estados Unidos. E o que tipo, vai melhorando e vão criando mais institutos ao redor do Brasil. Então, por exemplo, você já tem aqui um em Minas Gerais, tem em São Paulo, tem agora um no Rio de Janeiro. Então, o Brasil está cada vez mais investindo aos poucos, botando reatores de pesquisa, montando em vários locais do país e em várias universidades pesquisa no âmbito nuclear. E o seguinte, o Brasil ele começou a pesquisar energia nuclear, especificamente. Antes era só pesquisa nuclear de forma geral. Agora eles estavam começando a pesquisar energia nuclear. Então, eles estavam seguindo um padrão internacional que regulava mais ou menos essa questão para fazer pesquisas, e esse acordo se chamava Peaceful Nuclear Explosions, que era uma política nuclear que os militares renunciavam o direito de uma condição independente para ter, digamos assim, os outros países olharem o Brasil e falar, tudo bem, isso é só pesquisa, tá tudo certo, você tá fazendo na paz aí essas pesquisas, você não tá fazendo no sentido de buscar a agressão, confia. Então, esse tratado não representava um compromisso de desarmamento dos já detentores de armas nucleares,
E dois países resolveram. Dois países, digamos assim, importantes já na época que estavam começando, que foi a França e a China, não participaram das negociações desse acordo. Outra coisa do acordo, eles resolveram limitar e fiscalizar desenvolvimento de Desenvolvimento. projetos nucleares e de explosivos nucleares ao redor do mundo. Então, eles autorizavam fiscalização internacional nesse sentido. O que você acha? Resumindo, ouvinte, nós tem bomba, você não tem bomba. Você não pode ter, só pode pesquisar, né? Não é à toa que por isso, nas tretas do Irã com os Estados Unidos, o Irã simplesmente fala, não, tô nem aí, vocês não vão vir aqui inspecionar a gente, e é isso aí. Acabou. Isso aí é tudo golpe muito forte. O presidente Costa e Silva, em 68, falou que íamos continuar conduzindo pesquisa, mineração e construção de artefatos que possam explodir. Não vamos chamar de bomba, vamos chamar de artefatos que possam explodir. Isso é o nosso Simplesmente impecável. base de presidente Costa e Silva. Resolveu continuar a pesquisa de bomba atômica, foda-se, utilizando simplesmente. Olha aí, ouvinte, vocês ficam dizendo que. O ouvinte fica dizendo que os militares são entreguistas. Cara, aí, o que ele fez? Diz aí se isso ainda é nacionalista. Ouvinte. Ah, cara, os depois eu não gosto muito, não. Eu gosto mais dos primeiros. Passou do Geisel, só merda. Teve depois uma CPI. Pra quê? Essa CPI era pra avaliar os recursos minerais existentes no Brasil pro programa nuclear. Então eles queriam ver quais estados, quais as melhores regiões que podia ter pesquisa, extração, mineração. Depois disso, eles falaram que, na perspectiva do Brasil, a gente não poderia aceitar o Tratado de Não Proliferação de Armas, que já estava começando a ser passado nessa época. O Brasil resolveu não assinar esse tratado e continuar pesquisando. Continuamos pesquisando. O que é o certo. O que é o certo. E o Brasil, nessa época, buscou várias empresas e consórcios diferentes para construir uma usina nuclear. Então, a gente estava procurando alguma empresa estrangeira que sabia como fazia, já sabia como se faz uma usina nuclear para construir no Brasil. E o seguinte... Como sempre, a gente recorreu a quem? Sim, a gente teve 5 propostas diferentes e escolheu uma proposta americana de fazer um reator de água pressurizada. E também o Brasil falou com a Alemanha Ocidental para fazer o acordo de cooperação nuclear. Mais cedo. Sim. Então, é o seguinte, essa comissão formada foi a que começou a construção da usina Angra 1. Então, a Angra 1 foi resultado dessa época aí. Então, pelo menos pela Você vai primeira ver que a Angra 1 só vai ser construída muito tempo depois. Isso aí é só de... vai construir muito tempo depois, mas a gente conseguiu os acordos e tudo mais para construir a Angra 1. Ela começou a ser construída. O ouvinte ele não tem noção, mas o nosso programa nacional, ele foi desenvolvido ao longo dos anos como uma lesma, cara. Praticamente cara, eu lesma. até entendo Cada praticamente por década a gente fazer alguma coisa. Como a gente não tem dinheiro, a gente tem que fazer tudo com a maneira correta. Porque tem um ditado dos militares, os militares falam isso, que é o famoso vai dar merda. Tipo, você pode estar com um plano perfeito, falar isso vai dar certo, só que todo mundo sabe que vai dar merda. Então, por exemplo, imagina que você tem planejou, sei lá, a invasão da Bolívia, sendo que lá tá tendo um surto de um vírus que deixa só o boliviano, que atinge só o boliviano e estão todos dormindo. Mesmo tendo tipo um estado que o Brasil vai ganhar com toda certeza, eles vão rever o plano 1 milhão de vezes, que é pra ter certeza que não vai dar merda, cara. E provavelmente vai ter alguma merda lá que vai prejudicar e no final vamos sair com algum prejuízo. Isso é de lei.
É lei, tipo. O que não tem na internet aí, vídeo de jato de caindo no mar depois que tá levantando o porta-aviões porque algum filho da puta esqueceu um, a porcaria do tampão de plástico na frente do jato. Tipo, alguma merda sempre acontece, cara. Sempre tem um prejuízo. É Só que complicado. como esses países têm dinheiro, pode comprar 1 milhão de jato, pra eles foda-se. O Brasil, a gente... O acordo do Gripen demorou 20 anos. Que é pra não dar nada No errado. Brasil as coisas andam tudo lento, cara. É porque tem que ser certo, Andar cara. dando errado também rola um pouco Depois de. eu comecei a entender. Depois que eu vi como funciona alguns pregão, algumas coisas, eu comecei a entender. Tipo, eles só vão em algo que é certo que vai dar certo. Tipo, se aquilo ali Mas também tem é chance muita de dar. burocracia, cara. Se aquilo ali tem chance de dar errado, eles vão fazer tudo pra não fazer, cara. Eles só fazem depois que eles têm certeza que vai dar certo. Mas também tem muita burocracia e É. viadagem, entre aspas, né? E rapaz, É vou te contar, porque viu? é porque a gente prefere a burocracia do que torrar dinheiro, cara. E no final a gente ainda torra É porque, dinheiro. mas risco todo mundo corre, ouvinte. E a gente tá correndo mais dinheiro pagando juro pra village do que investindo em nós mesmos. Fazer o quê, né? É a realidade do gostil. E no final a gente ainda Enfim, torra dinheiro do mesmo jeito que os caras resolvem roubar. pra você ver. Vamos dar continuidade aqui. Paramos na construção de Angra 1, né? Questão de agrão. Depois a gente resolveu Certo. fazer um programa nuclear paralelo. Porque é o Xiii. seguinte. Os Estados Unidos. Já estamos em 78. Os Estados Unidos já estavam começando a fazer restrições à tecnologia nuclear brasileira. Vendo que a gente já estava evoluindo demais no sentido. Já estava tendo usina, já estava com um monte de pesquisa, já estava com tudo indo nos esquemas. Devagarzinho, mas chegando. Então, Também porque a Índia também já tava fazendo seus primeiros testes, né? sim, a Índia tava fazendo teste. Então, por exemplo, o Brasil não ia demorar muito pra dar uma ligada pra Índia e falar: ô, você aceita comida em troca de uma bomba nuclear? Sei lá. Você aceita comigo. Você aceita fazer um escambo? A gente manda. A É gente o, manda. é o negócio com os portugueses ao contrário, tá A ligado? gente manda um monte de banana pra vocês e você manda uma bomba nuclear pra nós. A gente manda um monte de alface, de soja pra vocês comerem, aí vocês mandam uns urânio cientista aí, maluco aí. Enfim, continuando. Aí é o seguinte, a gente resolveu. Os militares resolveram, melhor dizendo, fazer um programa paralelo sobre enriquecimento de urânio. E tinha um programa civil também, coordenado pela Nucleobras, que foi São um... dois. Sim, teve vários. Que é... Eles resolveram utilizar as instituições militares para fazer uma pesquisa sem que os Estados Unidos meio, sabe? Meio escondido. A Por gente usou... motivos Por óbvios. motivos óbvios. Então, a Marinha entrou muito, o Exército entrou, a Aeronáutica entrou. Então, por exemplo, a Aeronáutica cuidou do projeto Solimões, de fazer tecnologia laser para fim nuclear, fazer explosivos nucleares para fins pacíficos. Então, eles começaram a fazer várias coisinhas assim, vários projetinhos assim, um pouco mais separados. Na década de 80, a imprensa divulgou que tinha 2 poços da base aérea em Serra do Cachimbó, no estado do Pará. Então, a imprensa, vamos dizer assim, né? A imprensa divulgou. A imprensa, né? A Tinha jornalista imprensa, fazendo cagada. jornalistas. Sendo que fala que tinha censura, né? Tinha censura. E a imprensa Foi, tinha divulgou censura. que a aeronáutica tinha 2 poços de pesquisa, 2 poços numa base aérea em Serra do Cachimbó, no estado do Pará. Para testes. Sim, aí começou a aumentar Testes no. suspeitas de atividade nuclear da aeronáutica e testes de explosivos nucleares no Brasil. Aí, meu amigo, Testes nucleares no Pará. aí, História meu não amigo, contada.
Aí, meu amigo, o negócio já começa a feder, porque o mundo nessa época tava uma desgraça. Porque é o seguinte, teve escassez de petróleo no Brasil. Depois, o Iraque ofereceu fornecimento em troca de urânio brasileiro. O Iraque queria fazer um projeto nuclear, só que ele não tem minério, ele não tem urânio. Então, naquela época que eu tava tendo problema de petróleo, a gente tava pensando em fazer um escambo petróleo com urânio. Sinceramente, eu acho que é um negócio. Só que esse escambo, ouvinte, ele não era bem assim aberto, tipo, saiu na página da União que o governo do Brasil vai trocar urânio por petróleo. Não, foi um negócio assim Filho, meio era feito na ilegalidade, né? Entendeu? Era tudo por debaixo dos panos. O que tá mais que certo. Os Estados Unidos que se foda, homem. Depois, Exatamente. o que aconteceu? Guerra Irã-Iraque. Então, como começou a guerra Irã-Iraque, deu um problema. Porque aí a gente tava fornecendo, a gente tava fazendo extração de urânio, aí não tava dando correto aí bem a troca, e deu uma diminuída nessa troca. Mas o Brasil acertou essa oferta. E fez. E começou a trocar. Depois disso, tem fontes que o Brasil comprou urânio enriquecido da China nos anos 80 já. Tem fontes. Isso nunca aconteceu. Só deixando claro, isso nunca aconteceu. Dizem que então o presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear foi até a China para trazer pro Brasil. Que obviamente isso nunca aconteceu. Que obviamente nunca aconteceu. Entendeu? E depois a gente vai saber o que aconteceu. O Brasil tem fonte que diz, vamos dizer, não sei, que o Brasil depois mandou hexafluoreto de urânio pra China, contendo urânio natural, urânio não enriquecido ainda, pra China. Porque o Brasil não tinha urânio enriquecido, então a gente enviou o urânio natural pra lá, porque talvez a gente queria receber de volta o urânio enriquecido. Talvez. Vamos falar o que foi. Só que o seguinte, galerinha. Estamos na década de 80 já. A gente já tá no final. Isso é, quase final do regime. Quase final do regime. Quem era presidente na época, General João Figueiredo. Sim. Depois que a gente viu esses containers com a China com fluoreto não, hexafluoreto pra China, a gente recebeu supostamente porcelana chinesa na casa da primeira dama dos Figueiredo. Ela recebeu um container cheio de porcelana. Simplesmente. Porcelana pra pôr na... Porcelana. Pra enfeitar a casa, né? Pra enfeitar a casa. Porcelana, um container. Recebeu um container de porcelana. Vai ver, ela era colecionadora, né? Nunca se sabe, esse povo rico aí. Qual a chance de ser porcelana mesmo? Não era um monte de cilindro de urânio enriquecido. Era porcelana, pô. Porcelana. E ficou por aí. Acabou Isso é as informações que a gente tem já desse final dessa época. Só que essa porcelana, ela supostamente foi guardada no centro de pesquisas da IPE em São Paulo. Supostamente. Supostamente. Né? Supostamente, esse urânio enriquecido era para função de reator para construir um submarino de propulsão nuclear. Ouvinte, isso aqui é década de 80, viu? A gente ainda não terminou o submarino de propulsão nuclear. Até hoje a gente terminou. Tá pra terminar. Eu escuto desde 2015 Graças que tá pra terminar. O Riachuelo tá pra terminar. A última notícia que eu vi do Riachuelo foi em 2018, parece, no governo do Temer. Não, tá faltando eu vi a notícia que tá faltando tipo uma buceta aí, que algum país aí tem que autorizar pra usar a tecnologia que a gente tem. Mas alguma burocracia muito buceta. É alguma buceta muito foda-se, cara. Tipo,
Pô, morar num país que é colônia é uma merda, cara. Papo reto. Mas nem adianta. A gente tem que pedir autorização pros outros. Tipo, o Brasil quer ser certinho. Tipo, o Brasil é o país da malandragem. Irmão, Só que o Brasil é um país malandro que quer ser certinho, tá ligado? Não Só dá que, certo. exatamente, a gente tem uma natureza de malandro e quer ser certinho. Não tem como, cara. A gente tem que ser malandro mesmo, acabou. Do jeito que era aqui, pô. Irmão, mas... Manda urânio e recebe porcelana. Pois é, disse que não vai produzir bomba, disse que vai produzir coisa que explode. Pronto, tem que ser assim. Meu Ué. amigo. E aí veio o seu conterrâneo aí, o José Sarney, que revelou publicamente que o Brasil tinha alcançado a capacidade de enriquecer urânio por meio de um programa nuclear secreto. O Sarney fez esse anúncio. Não, por que ele fez esse anúncio, cara? Tipo, a gente conseguiu. Tudo bem. Pode ser algo foda. Tipo, a gente saber que pode enriquecer urânio. É algo foda. É algo interessante. Mas não tinha por que ter falado publicamente. É muito boca aberta. Por que ele falou isso? É tipo o seu Hernani falando as coisas Mano, é mal de... Em live. O segredo do... É mal de maranhense ser fofoqueiro, tá ligado? É mal de maranhense ser fofoqueiro. Foi o José de Anchieta, foi? Eu não me lembro qual foi. Acho que foi o José de Anchieta que falou que a língua do demônio caiu no Maranhão. Deve ter caído mesmo, cara. Porque meu amigo que pô, é fofoqueiro mesmo, vou te contar. Então, falo, e até eu mesmo sou fofoqueiro um pouco. Não tem como, cara, não tem como. Você chega na conversa, você tá todo mundo fofocando, você tá lá no meio. Você vai fazer o quê? Fazer o quê, né? Vai ficar Você vai ficar no mínimo ouvindo aquela desgrama. Você tá na boca do povo, é verdade, né, cara? Fica lá só escutando de boa só evite de falar dos outros. Fique só ouvindo e guardando as informações. Né? Cara, o Brasil não... O brasileiro não serve, tipo... Espionagem no Brasil deve ser a coisa mais fácil do mundo, cara. Tipo, os caras só... Cara, se o Brasil investisse na BIM, tá ligado? Em um ano a gente seria a maior agência de inteligência brasileira do mundo. Os caras... O que tem de brasileiro é falso, tá faz os outros fofocar e... Mano, esse aí é top show. Tinha que encher a BIM daquelas senhorinhas, não tem fácil o dia todo sentar na porta de casa. A gente consegue gente espião pra mandar pra qualquer buceta do mundo. Se tiver... Se tiver que fazer uma espionagem nas Filipinas, a gente consegue um filipino brasileiro. A gente consegue. Pega aquelas senhorinhas crentes que fica o dia todo sentada na porta de casa escutando louvor, que mora no interior, e bota ela pra ir pra, sei lá, Estados Unidos. Quero ver se uma semana, gente, ela vai trazer uns negócios muito loucos pra nós. O Brasil é foda, cara. E o seguinte. Bem... Em 88, a Nucleobras foi transformada na indústria nuclear do Brasil, se associando ao Centro Nacional a Comissão Nacional Experimental Aramar de Energia Nuclear. Justamente para ter processamento industrial de urânio. Estamos em 88, já estamos no ano da Constituição. Fizemos um centro experimental... fazer o quê? Fizemos um centro experimental... O Centro Experimental Aramar, fica no interior de São Paulo e ficou sob a tutela da Marinha. A Marinha foi a que, provavelmente, de todas essas instituições, foi a que mais herdou tudo que foi pesquisado aqui. A Marinha, tipo, ela não, como a Marinha é simplesmente fodida, tipo, ela não tem recurso nenhum pra nada, não tem navio, eles ficam, o pessoal da Marinha que tem hombridade, eles ficam estudando o dia todo, cara. Então, os cientistas brasileiros, os principais cientistas brasileiros, eles geralmente saem da Marinha. Os físico-químicos, físicos, os grandes pesquisadores nucleares. É tudo vem da Marinha. E olha que a Marinha não tem nenhuma instituição própria para estudo, como o Exército tem o IME e a Aeronáutica tem o INPE, a Marinha, ela faz tudo no recurso próprio, sabe? Porque eles não recebem dinheiro de porra nenhuma.
Quando alguém vai se alistar, todo mundo vai dizer, nunca bota pra ir pra marinha, não sei como é que é o negócio lá. Acho que Que no é Rio, meio merda, né, tá ligado? mais no Rio de Janeiro que o pessoal, que lá tem umas coisas mais Tem a legalzinhas. escola de aprendizes Pois é. dos marujos, parece. Aham. É, Enfim, você papo enfim, outra hora, continuando. seguinte, a usina Angra 1, finalmente, depois de 10 anos de construção, que começou em 72, em 82 teve a primeira reação nuclear em cadeia e entrou em funcionamento completo, normal, em 85. E teve, adivinha, um monte de problema. Mas deu tudo certo. Entre 82 e 92, Angra foi interrompida 16 vezes por um monte de razão. Tanto por ineficiência, por, sei lá, geralmente a ineficiência energética é que nem... Eu já vi um monte de projeto, até de painel solar, que a pessoa faz o projeto do painel solar, tá tudo certo, ele tá pegando sol direitinho, mas ele não tá gerando energia. Tipo, tem alguns... Os caras erram um inversor, erra alguma merda, tem que refazer os cabeamentos tudo. Então, é Inclusive, Angra algo... nessa época recebeu o apelido de vagalume, porque ela vivia assim, funcionando e não funcionando, funcionando e não funcionando. Isso é normal, cara. Essas coisas de... eu até entendo, porque eu não vou dizer que eu conheço, mas eu já vi muita gente que trabalha dessa área, que sempre quando faz esses projetos de energia, projeto de energia, não precisa nem ser nuclear, sempre dá problema, cara. Eu teve um comércio aqui do lado, tava conversando com o dono que ele botou o painel solar dele. O cara foi fazer, errou lá no negócio, o inversor não tava pegando os dois polos, tava só num. Cara, é um monte de merda. Todo projeto dá assim. Aqui, o meu estado, o Piauí, teve. Eles fizeram eles fizeram uma região, um campo de energia eólica no litoral, que ficou pronta. Ficou sei lá quantos anos lá rodando, só que a energia não tava totalmente ligada, cara. Tipo, tava lá, tudo gerando bonitinho, só que não tava ligando tudo porque tem que... É um puta estudo complexo, cara. Engenharia elétrica Cara, é algo complexo, cara. Não é algo simples, não. o litoral do Piauí ele é minúsculo, tá ligado? Mas tem muita coisa de energia eólica, tá ligado? Muita mesmo. Porra, é Os caras demais. meteram o louco lá, cara. Os caras meteram o louco lá. É muito. Só que demorou Vou muito. plantar árvorezinha de. Aquilo ali ficou década parado. Tu sabe, né? Que aquilo ali ficou década parado, não. Ficou lá funcionando, só que não tava ligado. Aquilo ali ficou década. Porque pra resolver Ah, tô toda ligado. a engenharia daquilo ali, pô, puta trampo foda, cara. Só foi rodando lá mesmo. O ouvinte, no dia que o ouvinte, deve ter algum ouvinte aí que deve ter casa com um painel solar. Pode falar o trampo, a buceta que foi botar essa merda aí. Faz o projeto, depois refaz o projeto, coloca, troca painel, troca a energia da casa, depois tem que trocar de novo. Mano, é assim que funciona. Ainda mais uma usina nuclear que vai ter uma geração muito grande. Não é algo simples, não. É verdade. E o seguinte, nessa época tava acontecendo a Constituinte e tudo mais, e teve, nessa época, pra quem não sabe, isso é algo que eu só fui ter informação disso aí quando eu tava estudando uma matéria que tava falando de como era mais ou menos a Constituinte. Então, por exemplo, você teve a eleição para Constituinte, aí você teve não sei se era deputado, os constituintes, que eles iam lá chegando com um monte de projetos, sabe? Um monte de artigo para entrar. Sim. Aí todo tipo de grupo do mundo ia lá pedir alguma coisa para fazer algum grupo que ia botar alguma coisa. Então, por exemplo, o pessoal da saúde chegava lá com um monte de pedido do que eles achavam interessante de regulação de saúde, de lei. Sei lá, o SUS, por exemplo, tem muita coisa que é dessa época que foram criando e pedindo e foram colocando lá. Então, tinha um monte de comissão de tudo quanto era coisa. A nossa questão é uma bagunça por causa disso aí dessa época. Chegava lá uma comissão na porta de um deputado, ficava lá, ei, bota isso aí. Aí chegava lá,
Meu amigo, essa constituinte foi uma bagunça, cara. Uma completa bagunça. Foi Era esperado, né? Isso aí foi uma putaria completa. Falando que E democracia não a dá certo. Constituinte determinou que toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional. Foi isso que foi determinado. Então, o Brasil fez um discurso oficial de que não ia desenvolver artefatos nucleares, não ia fazer coisa para fins, assim, digamos, de guerra, só para fins pacíficos, tudo na paz. Depois veio a porcaria do Fernando Collor de Mello, que foi, pra você ver, o primeiro presidente eleito foi Fernando Collor de Mello, simplesmente não tancava o Bostil. E ele oficialmente renunciou a explosões nucleares, as pesquisas de explosões nucleares que a gente tinha e conduzia em Serra do Cachimbó. Então, todas essas pesquisas que a gente tinha, que nessa época era na base da Força Aérea, Serra do Cachimbó, Pará, o Fernando Collor de Mello renunciou em 1990. E literalmente fez uma cerimônia de fechamento desses postos lá no Cerimônia de Caximbo. fechamento. Cara, Cerimônia pública. Dos top presidentes globalistas que a gente teve, Buceta, Macron, foi o Fernando Collor. O mais... Cara, não, acho que o FHC chega pior, tem cara. um O FHC é pior. Tem um FHC. FHC. É verdade. O FHC ali fez um monte de cagada, privatizou a Vale, vendeu outras estatais, parou o projeto nuclear, É fez um verdade. monte de merda. Cara. Tem um FHC. FHC foi Tipo, pior. o FHC, ele conseguiu ser pior do que o governo do PT todinho e o do Temer. E o do Biruliro. Porque esses aí só deram continuidade. Espero continuar, desde que começou a merda. Ô, Ô, Honório, o meu Cris tá papado. Teu Tá quê, acabando rapaz? em 60 minutinhos de graça. O Cris, Cris. É. eu tenho certeza que não. Porque lá tá escrito que é de graça pra sempre. Deve ser só fazer um login, cara. Cara, mas o meu aqui tá dizendo daqui 9 minutos acaba. Sem meme. Foda-se. Vamos terminar esse programa em 9 minutos. Tá certo. Ah, cara, qualquer coisa eu crio outra conta aqui. Tá bom. Vamos continuar. Beleza. Porque agora eu tô tendo muito ruído aqui em casa. Então, se parar o ruído aqui, meu amigo, fodeu, estragou o programa. Nessa época, teve crise econômica. Tava em hiperinflação. E... Tava uma maravilha, ouvinte. Tava uma maravilha. É carne... essa era a época, ouvinte, que a carne de manhã tinha um preço, de tarde era outro. Tá ligado? Você... parece totalmente hoje em dia. claro. Parece hoje em dia. Só que pior. Mas tava pior. A gente tá chegando nesse nível. Tá chegando. Tava voltando às E origens. na década de 80, a famosa década perdida, todas as pesquisas nucleares foram reduzidas. Porque não tem dinheiro pra porra nenhuma. O Brasil tá fudido. O programa do submarino nuclear chegou no impasse. Resolveram, em vez de fazer o submarino, resolveram criar mais 2 usinas nucleares. E depois botaram em espera. E depois, só em 94, o Brasil resolveu retomar a construção já do Angra 2. Tipo... Resumindo, tudo dando errado. Tudo deu errado. Em 2001, 2 décadas depois da construção, a usina Angra 2 entrou em operação comercial. Ou seja, Angra 2 demorou mais que Angra 1. Porque Angra 1 começou em 72 e ficou comercial em 85, né? Então foi Sim. 13 anos. 13 anos. Angra 2 demorou mais. Sendo que a gente já tinha feito um. E eles... Ficou tudo parado. Tudo parado. A única coisa que a gente conseguiu fazer nessa época foi Angra 2. Depois, teve uma revitalização do programa nuclear brasileiro na época do Lula. Em 2004, ele resolveu e abriu o funcionamento da fábrica de combustível nuclear em Resende.
depois de muitos anos, porque essa fábrica aí, ela não entrou em funcionamento de nada não. Isso aí ficou em brolho e com a retomada do programa nuclear, eles terminaram, entrou em funcionamento em 2004. E o o centro da INB, aquele da INB, que foi, nossa, muito antigo, que a gente citou lá atrás, entrou finalmente para enriquecer urânio em escala comercial, para exportar urânio enriquecido. Depois, demorou só assim, uns 40 anos, mas ficou pronto essa bosta. O que você acha, menino Jota? Pera aí, cara, que eu tô assistindo aqui um vídeo aqui pra liberar mais minutos grátis. Puta que pariu. Tá, beleza. E o seguinte, nessa época, a gente resolveu retomar o programa nuclear brasileiro. Tem uma página da Câmara falando mais ou menos de como foi, porque em 2005 eles resolveram revitalizar o projeto, resolveu retomar o projeto Angra 3, construir outras 4 usinas para ficar pronto até 2030. Eu nem faço a menor ideia como tá essa construção, você sabe como é que tá? Angra 3 terminou, eu sei. Confia aqui. Ou não, Angra 3 não terminou não. Cara, Peraí, vou pesquisar. eu não faço ideia se a Angra 3 terminou, mas eu lembro que recentemente, devido às chuvas, estavam cogitando parar o funcionamento de Angra 1 e Angra 2. E Angra 2, por causa das chuvas estavam muito fortes, estavam correndo risco lá. Angra 3, ó, isso aqui é 2005 que foram retomados aqui. Tá 65% concluída. Eles retomaram em 2005, cara. Já tava sendo construída, foi retomado em 2005, tá em 65%, cara. Meu amigo. Eu acho que, cara, a geração boom, ela consegue construir coisa mais rápido, cara. A gente... É verdade. A gente enrola demais. Meu amigo. O desenvolvimento Maravilhoso. ficou sob a responsabilidade da Marinha para poder desenvolver todas as questões de pesquisa e fazer, finalmente, um submarino de propulsão nuclear. Finalmente. O que você acha? O submarino nuclear que tá sendo citado desde os anos 70. Eu não tenho nem o que falar, cara. Vai ficar pior. Porque a gente tá só falando, resumindo a história. Fica pior. O ministro da Ciência e Tecnologia, da época, Sérgio Rezende, falou o seguinte. O programa, ele tá falando do programa nuclear brasileiro. Ele só não esteve paralisado completamente porque a Marinha nunca deixou de trabalhar nesta área. A Marinha, nestas últimas décadas, fez uma coisa importantíssima. Foi não só dominar a tecnologia, principalmente de enriquecimento de urânio, através de processos de ultracentrifugação, mas de aperfeiçoamento, de modo que o Brasil hoje tem uma tecnologia mais avançada para essa etapa essencial do ciclo de produção de combustível, que é o enriquecimento. Então, depois, o ex-ministro da Ciência e Tecnologia, nessa época aqui em 2005, falou o seguinte: não é sério um estado que leva 35 anos para desenvolver não, desenvolvendo e não concluindo o desenvolvimento de um submarino de propulsão nuclear. Este submarino é exclusivamente importante, pura e exclusivamente, do ponto de vista de segurança nacional. Mas todos sabem as consequências tecnológicas para o desenvolvimento do país que decorrem do reator para nosso submarino. Ou seja, o ex-ministro Roberto Amaral, ele já meteu o brabo aqui. Meteu essa mesmo em 2005. Ele meteu que o Brasil era incompetente, que o Brasil não é sério, porque demorou 35 anos para retomar a pasta do submarino nuclear. E já falou que o Brasil ia sofrer consequência por desenvolver o reator do submarino. E ele também fala do caso da Angra 3. Deixa eu dizer que ele estava certo. E ele falou o seguinte: deixa eu dizer que ele estava certo. E ninguém responde, em nenhuma instância. Não há funcionário público que se apresente como responsável por esse prejuízo. E ninguém calcula o prejuízo dado à União, dado à nação, por um projeto desta ordem parado há 23... isso é 2005, viu, galera? Parado há 23 anos, com algo mais de 50% dos seus equipamentos adquiridos. Intancável. Completamente, cara. É simplesmente... Hostil. Cara, pra ver, cara, o
completamente intancável. No governo do Lula, a gente retomou esse projeto. E a gente estava nessa época aqui, começando a parceria com a China, estava começando o projeto Ursal. Graças a Deus. Arrepio. Ô, Nora, acabei de perder meu removedor de ruído, cara. Calma. Deixa pra lá. Foda-se. Beleza, continua. Agora vai ter panela aí. Não mudou muita panela, coisa, não. crítica. O áudio continua uma bela de uma porcaria, mas... Vamos lá, né? Vamos lá. A gente retomou, porque o Brasil tinha que ser o líder da Ursal, né? Que outro país vai ser líder da Ursal? O México? Mas o Brasil é líder da América Latina desde sempre, né? Então, porque, pô, o Brasil México... tem que ser o líder da Ursal, não tem jeito. Aí a gente resolveu tomar os projetos nucleares tudo. E retomamos, aí começamos principalmente na questão dessas usinas. Porque essas usinas, elas estavam dando prejuízo já. Porque não termina, os equipamentos estavam comprados, tava lá, tem gente trabalhando e não termina. Vem um lá e interrompe. Então a gente tava tomando um prejuízo, um cacete de um prejuízo já. Em 2011, as usinas nucleares Angra 1 e Angra 2 representavam cerca de 2,7% da energia produzida no país. É pouco. Por porcentagem é pouco. Só que, considerando que a gente tem uma produção energética muito alta, por conta de hidrelétrica, então a gente pode dizer que... Não sei se falar que é muito ou não. Vale a pena citar também acidentes nucleares desde o início da pesquisa, desde a década de 80 até agora, que sempre retomava na mídia, que sempre utilizou o tema nuclear para fazer sensacionalismo. A mídia brasileira adora fazer sensacionalismo com energia nuclear, cara. Adora. Então, nossa, a mídia brasileira é um lixo, cara. Tipo, mas a mídia brasileira é um completa... Nossa, melhor não falar nada. Em 87 teve o acidente lá em Goiânia. Que não tem nada a ver com pesquisa nuclear brasileira, com nada, com energia nuclear. Tem nada a ver, tem nada a ver. Absolutamente nada a ver. Era um aparelho de diagnóstico que depois foi provado. Você sabia, Joaquim? Os macacos foi lá e abriu o aparelho e começou a mexer. Não, depois foi provado, Jota, que é o seguinte. A clínica que usava aquele aparelho, ela não abandonou aquele aparelho. Eles provaram, porque é o seguinte, eles queriam... o Estado queria ir atrás de quem era dono da clínica, porque você não pode descartar ou deixar abandonado algo daquele ali, sabe? Uhum. Eles abandonaram a clínica. Então o que houve? Em tese, o que havia dito é que eles teriam abandonado a clínica e tinham deixado algo de potencial radioativo alto abandonado lá. Só que depois o pessoal que era dono que pertencia à clínica provou que eles pagaram a empresa de descarte nuclear, entendeu? Eles fizeram o protocolo correto de descarte nuclear. Só que esse postil é tão intancável que a empresa simplesmente não foi atrás, não fiscalizou o que foi. A empresa, sei lá, quem ia fazer o descarte nuclear, tipo, imagina que você pagou a empresa pra pegar lá, a empresa de frete, sei lá, pra pegar e levar até o lugar do descarte. Aí a empresa faz isso, ele faz esse serviço de pegar, levar, descartar, dar o fim ideal. Essa porcaria não foi lá buscar. Só disse que buscou e foda-se, porque a clínica tava abandonada, certo? Então, ninguém ia lá de novo ver se eles pegaram ou não. Eles só deixaram lá. Deixa aí, ouvinte. Pode dar errado. O que pode dar errado? O que pode dar errado? Eles só esqueceram, apenas. Tipo... Apenas. Os caras esqueceram. Porra do... O que você esqueceu? Não, a gente esqueceu um aparelho radioativo.
pode causar um desastre. Material radioativo, perigoso. Que deixou a porra de Goiânia infectada até hoje. Até hoje tem essa merda lá. Então, mas Aquela cidade é horrível. Tomando com cidade. atualmente Continuando. Atualmente, a gente só tem uma mina de urânio ativa no país. Uma mina. Uma. Todas aquelas que a gente citou... A gente tinha várias. Todas aquelas que a gente citou foram pra puta que pariu. A gente tem uma que fica localizada em Lago Real, na Bahia. Localizada em Lago Real, em Caetité, Bahia. Tem a produção anual do complexo de Caetité. A gente tinha duas na Bahia, no Ceará, em Pernambuco. Tem recorde de 400 toneladas de urânio concentrado, cara. 400 toneladas. Ano. Isso em 2008. Foi o recorde dela. Ai. Tem também um desenvolvimento de atividade da mineradora em Santa Quitéria, Ceará. Lembrando que essa cidade foi citada no programa episódio 4, Bomba Atômica no Ceará. A gente cita lá. Jamais esqueçam, ouvinte. Sim. Em 2008, o Sapo Barbudo lá assinou um acordo com o Sarkozy. O ouvinte não vai lembrar disso aqui, porque o ouvinte, não sei, o ouvinte é Jorge, não estudava, não sei o que ele fazia da vida. Mas o Sarkozy, ele era um presidente socialista da época que era aliado do Lula. Tinha uma parceria maluca nessa época. O ouvinte não vai lembrar, a geopolítica do mundo era maluca. A parceria era Brasil, Saddam Hussein, Sarkozy e o... Fecha essa porra desse microfone aí, Jotinha. Beleza. Quando tu for falar, tu libera, meu amigo. A parceria era... Liberar o quê, rapaz? Papo estranho. Que isso? A parceria era Sarkozy, o Gaddafi... Literalmente departamento Based. Que isso, rapaz. Nessa época aí era loucura, cara. A geopolítica do Brasil era loucura. O Saddam Hussein já tava falecido nessa época, né? Então ele teve que ser substituído. Então botaram o Gaddafi no lugar Já dele. tava falecido, nem parece que invadiram o país e mataram ele. Nem parece que invadiram o país, mataram 1 milhão de iraquianos. Invadirão meu país, matarão meu povo. E o Brasil... Me acusarão de usar armas nucleares. Como o Sarkozy, ele tava meio isolado. A França nessa época tava meio louca, cara. O Sarkozy era meio maluco. Ele tava muito aliado do Gaddafi, ele tava muito aliado de país estranho, da Palestina. Então, a França tava meio isolada. Tipo, tava sendo meio isolada. Tipo, era tipo os Estados Unidos de Trump, quando a Europa todinha ficava xingando ele o dia inteiro, sabe? Era o Sarkozy era o tratado como filho da puta. Ele era. O Sarkozy era um bosta. Só que eles resolveram juntar com ele porque ele resolveu fazer amizades estranhas. E nessa época, o Brasil ganhou muito com isso. Porque a gente resolveu fazer umas parcerias e comprar um monte de coisa. Porque o ouvinte não sabe, mas a França é um país produtor de equipamento militar muito grande, cara. A França é o terceiro país. É verdade. A França é o terceiro país mais com exército, com as forças armadas mais fortes da Europa. O ranking era Rússia, Ucrânia e França. Cara, Honório, você já parou a pensar que, embora o governo tenha feito um monte de cagada nesse sentido internacional de política externa, ele foi até bom pro Brasil? Não. A França sempre foi filha da puta com o Brasil, mas nessa época, nesse intervalo do Sarkozy, a gente conseguiu umas coisinhas. A gente conseguiu umas coisinhas do Sarkozy, porque tipo, foi o jeito que ele resolveu, sabe? Ele tava... Todos os presidentes da França, eles sempre tiveram uma posição fugida. Às vezes ele tem estabilidade por ter apoio internacional, mas os franceses... O francês é corno, cara. Não tem estabilidade nenhuma, cara. A França é um Brasil da Europa.
O francês é o povo mais burro da Europa, cara. Não fazer não. Não tem o que fazer. A gente conseguiu algumas coisinhas. Então, por exemplo, a gente comprou 50 helicópteros. 50, filho. Pra trabalhar pro Brasil. A França concordou em trabalhar na construção de 4 submarinos convencionais e 1 de propulsão nuclear. Que é essa porcaria que a gente tá construindo até hoje. Que não fica pronto. Essa porcaria. Essa porcaria. Não, O cara tá construindo há 50 anos e o cara chama de porcaria. Pô, não é porcaria no sentido de ser ruim, não. Não é no sentido de ser ruim, não, cara. Mas é porque isso aqui, ouvinte, é 2008, pô. Em 2008 a gente conseguiu terminar o acordo pra fazer a propulsão nuclear do negócio. E até hoje a França não liberou, porque a buceta do Macron estragou. Ah, cara. Se um submarino demorar 30 anos pra ser feito, ele tem que ser o melhor do mundo, né, cara? Quando for lançado. Porque se for um submarino merda aí, meu amigo, eu vou te contar. Caraca, pô. Eu tenho esperança no Riachuelo, cara. Ele tá quase pronto, cara. Eu Falta também. só a porcaria do Macron resolver parar de ser corno. Por um segundo. Porque vai até ele morrer e não vai sair, então. Eu tô torcendo pra Le Pen ganhar só pra gente terminar o Riachuelo, cara. Só isso. Só pra isso, cara. Eu tô torcendo pra Le Pen ganhar pra gente não ter uma zona invadida. É, tipo isso. Provavelmente a relação Bolsonaro-Le Pen vai ser parecida com Lula-Sarkozy. Vai ser idêntica. Vai ser... Ou não, né? Porque o Bolsonaro também não vai ganhar. É, Esse talvez, aí tem isso também, mas... Você acha que nos 6 meses entre que a Le Pen vai estar junto com o Bolsonaro não dá pra terminar essa porcaria, não? Rapaz, acho não, tenho certeza. Não, terminar não. Conseguir eu não me lembro o que falta, cara. A França tem que liberar alguma coisa, cara. Alguma coisa que tá valendo, falta alguma cita aí do que a França. Epa, francês liberando. Começou a sodomia. Ó, ele tá na fase final de entrega. Tá na fase final de entrega. Eu tinha lido que falta só um negócio. Cadê? Falta só um negócio, não sei o que é. Nem eles sabem o que é. Não sei mesmo, não. É que nem... Cara, o ouvinte que gosta de carro aí, que vê vídeo de pessoal que faz projeto em carro, nunca fica pronto, cara. O carro nunca fica pronto. É a mesma coisa. Esse submarino é um literal Peugeot, cara. Esse submarino da Peugeot, foda-se. Esse submarino é um Peugeot. Esse submarino aqui é um Peugeot 207. É um Peugeot 207. Com elétrica. Falta fazer elétrica. Deve ser exatamente isso. Submarino da Peugeot, caralho. Deve fazer elétrica. A elétrica do submarino deve ser igual a elétrica do Peugeot. Que dá um problema, tem que trocar a elétrica submarino com a airbag. Tem que trocar a Vai ser elétrica. que nem aquele... Ou vai ser engraçado se acontecer a mesma coisa que aconteceu com aquele submarino da Indonésia. Saiu aí pra dar uma andada e sumiu. Desapareceu, ninguém nunca mais vai ver. Aí ia ser muito zona. Não, isso não é algo difícil, não, cara. Do nada ele some. Ouvinte, acidente com o submarino acontece direto, cara. Não é algo muito difícil, não. Existem mais aviões no mar do que submarinos no céu, dá pra pensar. Verdade. Mas tem quantos submarinos no mundo existem, cara? É muito pouco. E o que não falta é... Teve aquele submarino... Foi da Argentina, foi? Que caiu, que afundou e... Fizeram lá depois a pesquisa. Fizeram depois lá um negócio Argentina, rapaz. Não sei. Teve um submarino aí que ficou... Nós perdemos submarino, é isso aí. Tamo junto. Acontece, Tamo junto. E aí, agora, falar das controvérsias? A gente retomou isso aqui. E o que mudou de lá pra cá? O seguinte. Ficou nessa questão... Tudo que foi feito nessa época, mais ou menos, só os outros governos deram continuaram. Então, veio o Dilma, continuou os projetos que tinha. Veio o Michel Temer, continuou. Veio o Bolsonaro veio... Ele tinha aquele negócio de retomar e de sei lá o quê.
que ia trazer o negócio do grafeno, Nióbio. do nióbio, da pesquisa. Maior coup da história. Maior Botou, troll, bait da botou o história. Marcos Pontes como ministro da Ciência e Tecnologia. Eu pensei, agora vai. Agora vai. Agora O gigante vai. acordou. O gigante acordou. Agora vai. A E onça tá até agora bebendo água, cara. estamos esperando isso até agora. Só que o seguinte, tem declarações recentes de oficiais da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, que eles já falaram que vão retomar o projeto nuclear com tudo, cara. Eles já falaram. Eles já meteram o louco que a pesquisa principal do Exército, não, das Forças Armadas agora vão ser do sentido de pesquisa nuclear, cara. Tipo, cansou, o Brasil cansou, foda-se. Chega. Inclusive o Brasil o exército tem um batalhão, né? Que só dedicado para caso aconteça acidentes nucleares, né? Para evitar o que aconteceu em Quase todos os Chernobyl. países têm. Quase todos os países que têm pesquisa, que tem pesquisas nucleares e tal, tem esse tipo de batalhão pronto. E o seguinte, qual a chance do Brasil, porque a gente já fez um episódio falando dos boicotes que vão fazer pro Brasil, e o exército já tá vendo, você já tá vendo várias mídias militares aí falando, o Farinas falando direto aí, os caras já estão abrindo o olhinho, então tudo indica que ou a gente vai retomar esses projetos tudo aí, ou a gente vai tomar muito no rabo e tomar, sei lá, um golpe, meterem um Macron da vida aí, que eu acho difícil, porque alguns nossos cientistas serem presos, alguns cientistas serem mortos, presos, outros assassinados. Mas tirando isso, tudo indica que vai ser retomado. E o seguinte, menino Jota. Falar nisso. Vamos citar agora uma coleção de sabotagens. Do projeto nuclear brasileiro. Menino Jota, qual a primeira citação que você tem de sabotagem? Ó, tá bugando aí, filho, o seu som. Eita, Maranhão. Teu som não tá funcionando não, cara. Seu som tá bugado. Pera aí que eu vou entrar e sair. Será que é a minha? Acho que deve ser a minha também, não sei. Pronto, normalizou. Normalizou. Não, parou. Parou, normalizou. Continuando. Opa, continua. Prossiga. Normalizou. Então, menino Honório, alguns dos nossos cientistas acabaram sumindo, né? Acabaram desaparecendo, sabotados. Eu vou começar do mais leve e ir para os mais pesados, né? Nós temos o menino Dalton Girão Barroso, físico do Exército Brasileiro, que escreveu bastante sobre a sensibilidade estratégica com explosivos nucleares. Antes eu vou falar aqui quem é esse menino aqui, esse menino muito simpático. Bem, ele graduou-se em Física pela UFRJ, né? E ele se tornou mestre em Engenharia Nuclear e doutor em Ciências dos Materiais pelo INME, pelo Instituto Militar de Engenharia do Exército. Ele exerceu o cargo de pesquisador do Centro Tecnológico do Exército e ele atualmente é professor do Programa de Mestrado em Engenharia Nuclear do INME. Bem, e qual foi a maior tese dele? Bem, ele desvendou os segredos da bomba termonuclear. Então, bem, ele é o cara responsável por basicamente criar em teoria a bomba nuclear brasileira na teoria. Por quê? Porque ele desenvolveu um modelo, uma simulação computacional de um dispositivo termonuclear com dados coincidentes da ogiva W87, que é um dos artefatos mais modernos dos Estados Unidos. E o que aconteceu com esse menino? O que você acha que aconteceu? Rapaz, acho que deram um sumiço. Não foi bem um sumiço, mas lembra que o nosso outro garotinho
Assange fez uma brincadeirinha com os villagers e vazou um monte de link do governo americano, do Wikileaks. Sei. Então, nesses vazamentos do Wikileaks, foi descoberto, foi vazado, que o governo estadunidense estava espionando esse cara, tá ligado? E que os espiões estavam acusando esse cientista de forçar o Brasil a quebrar o tratado de não proliferação nuclear. Entendeu? Sim. E o Brasil e eles estavam exigindo explicações do governo brasileiro. De maneira geral, isso aqui foi durante o governo Collor, não foi durante o governo FHC. O projeto teve que parar, ele não pôde continuar dando continuação para esse projeto dele, né, essa pesquisa computacional, e ele ficou muito puto com o FHC e com o Milo Collor. Então, por aí, né, você já vê, e ele mesmo foi um dos maiores críticos aos governos nessa questão, porque, segundo ele, a culpa é do Collor e do FHC que houve um retrocesso no nosso poderoso submarino nuclear. E esse é um caso, assim, meio... Como é que posso dizer? Até meio leve, né? Porque ele não acabou morto, nem doente, nem foi preso. Porque aí a gente já tem outro caso, que é o do caso do nosso querido almirante Otton Luiz. Quem é esse cara? Bem, lembra do podcast que vocês fizeram sobre a Lava Jato? Sim. Então, esse almirante, ele é nada mais nada menos que o pai do programa nuclear brasileiro, atualmente, né? Ele era o cara que praticamente estava conduziu o governo Lula. E ele foi acusado de corrupção no segundo Lava Jato, sem provas que, tipo, não foram confirmadas. Basicamente, que nem aconteceu com os outros empresários, foram simplesmente presos. Foi sabotado, na realidade, né? Ele foi preso sem prova nenhuma, praticamente. Quer dizer, não sem prova, mas as provas dele não podiam ser provadas, se dizendo. Bem, e uma coisa muito interessante, o delegado da Polícia Federal que estava julgando o caso dele foi preso. Você viu tanto que tem caroço nesse angu. É. O delegado que estava acompanhando esse caso do Otton foi preso. Por aí você já tem ideia, né? Esses casos, ouvintes, a gente recomenda depois que vocês pesquisem os detalhes. Os detalhes a gente deixa pra depois. Pra vocês. Pra vocês irem se debruçar aí com seus chapéus de alumínio e ficarem... Porque a partir de agora é só teoria. Só teoria, né? Nada disso aqui é real. Nada disso aqui aconteceu. Tudo teoria. Teoria dos nossos conspiracrafts, né? Dos conspiracrafts. Outra coisa é... O que o menino Otton ele havia fazendo com o Brasil? Bem, ele estava fazendo um processo de enriquecimento de urânio através das lutas centrífugas. Lembra que mais cedo a gente falou das lutas centrífugas que o Brasil tinha comprado da Alemanha e tudo mais, que não tinha dado certo? Sim. Então ele estava mexendo com isso. E ele era praticamente responsável, o último cara que conseguiu dar continuidade a isso, mesmo durante o período do Collor, do Sarney, da FHC, mesmo com tanto de boicote. Tanto que ele só foi cair mesmo porque por causa da Lava Jato, em teoria, né? Quer dizer, na prática, né? Porque o menino Otton é inocente, acredita na inocência dele. E nós temos o caso mais emblemático. Você quer falar dele? Nosso querido Tenente Coronel? Rapaz, esse daí é o seguinte. Eu vou deixar pra você, porque eu já falei demais. Tá bom, vamos continuar. Isso aqui não é nem todos os casos. Eu tô trazendo aqui 3 casos que são os principais, os caras que eram os chefões, né? Eu não tô nem falando de um cientista mais casta baixa, né? Tava metido assim no meio do projeto. Provavelmente foi subornado, não. São mesmo dos chefões dos projetos. E esse caso aqui é um tanto complexo. Esse caso em específico do Tenente Coronel José Alberto. Bem, ele foi considerado também um dos pais das pesquisas nucleares no Brasil. Ele foi um militar e físico brasileiro. E ele morreu no ano de 1981, já no finalzinho do regime militar.
Bem que o Brasil tava mexendo com aqueles negócios de porcelana, né? Como é que É, diz? porcelana. Vendendo banana pro Iraque, né? Sim. E, bem, como é que eu posso dizer isso sem ser censurado? Ó, a gente usa a linguagem da Ele gente. esteve envolvido, né? Usa a linguagem da gente, é village, é, Vou ter que usar. ele foi churrascado. Só diga como é que os termos. Nosso querido coronel, ele esteve envolvido praticamente nos momentos cruciais de desenvolvimento do programa nuclear durante o regime. Né? Ele esteve envolvido no Tratado de Energia Atômica do Brasil e da Alemanha, ele liderou o Laboratório de Estudos Avançados do Centro do final dos anos 70, foi diretor técnico aeroespacial, ele também tentava o enriquecimento de urânio com raio laser, em vez de sistemas centrífugas, em parceria com o Iraque. E bem, ele faleceu misteriosamente no ano de 1981 por causa de uma leucemia galopante. Ele Esse morreu negócio da leucemia em 10 dias. galopante já tem. Muita gente já falou dessas coisas aí, virou até meme, um vídeo do Ciro, por exemplo. Sabe aquele vídeo do Ciro que ele fala que o Lula Sim, ia receber a radiação lá em Curitiba, ia ter uma leucemia galopante que nem certas pessoas do Brasil já tiveram. fica, Que travou de novo. teve muita, digamos assim, esses casos de leucemia É, galopante são muito estranhos, cara, porque é muito raro você, tipo, ter um estado de descobrir do nada um estado de leucemia que, tipo, te mata em semanas, cara. Tipo, daqui a 2 semanas. qual a Ainda, chance, Felas? ainda mais. Qual a Porque é o chance? seguinte, leucemia geralmente aparece com a pessoa ainda jovem. Quando a pessoa tem leucemia. Tipo, Sim, é comum. Tipo, todo mundo já viu alguém pedindo doação de medula de alguma pessoa de 20 e poucos anos que descobriu que tem leucemia. Tipo, não é uma condição que geralmente costuma ser galopante, assim. A pessoa tem 60 anos e do nada desenvolveu uma leucemia. Não costuma ser dessa forma. sim, sim. A família do nosso querido coronel, ela não acreditou nessa história de leucemia galopante. E eles acusaram os serviços de inteligência dos estados, vocês sabem, e do povo escolhido, né, Dos daquele villagers? país lá que possui muitos villagers, né, aquele país lá bem pequenininho, que é num deserto até, que possui muitos villagers, de churrascarem o tenente-coronel. Por causa que ele estava praticamente. Ele era o pai disso, ele era o líder disso aqui tudo, e ele inevitavelmente uma hora ou outra ia acabar criando uma bomba nuclear pro Brasil. E aí que começa as contradições. Começa aqui. Nós vamos falar de um menino chamado Samuel Gilead Tem mais detalhes ou não Gilsten Zeng. de como foi levada essa questão do. Não, cara, não tem detalhe. Eu só vou continuar aqui, né? Quem que é esse menino Samuel Gilead ou Peraí. Gilsten Zeng? Tem mais coisa do José Alberto Albano, cara. Tem mais Certeza, coisinha, cara? sim. Certeza que você quer falar disso? Vou falar. Quer falar disso aqui? Vou falar. Pode Ó, falar. seguinte. A família dele não simplesmente acusou esse serviço de inteligência desse país aí. Eles também afirmaram que estavam sendo vigiados pelo Centro de Informações e Segurança da Aeronáutica pelo seguinte suspeito de assassinato. Um tal de Samuel. O nome dele é Samuel, não vou falar sobre o nome. Que tem outro nome chamado Eu acabei de falar também aqui. Guesten. Não vou falar sobre o nome também. Que Zeng. é de um certo país. É um cidadão de um certo país. E ele nasceu na Polônia, mas é cidadão desse certo país e é agente dessa tal agência de segurança. Ele deixou a cidade de. Ele deixou a cidade de São José dos Campos, a cidade do seu menino Hernani. Então eu acho melhor o seu Hernani tomar cuidado.
E o Thiago também. Não sabemos Cara, eu como acho que em São José dos Campos acontecem essas coisas muito bizarras, né? porque lá Agora, se você tem. parar pra pensar, já aconteceu muita coisa bizarra. Lá tem a Embraer lá, né? Não? Tem o Ita lá também, né? Ou é em outra cidade o Ita? Não lembro, não. Não lembro, não. Lá em São José tem umas indústrias importantes de peças e tal. E seguinte, foi dito que esse agente fugiu e a mídia internacional revelou depois que da ação desse agente que o Brasil estava fazendo remessas secretas de urânio enriquecido pro Iraque. Foi esse agente que divulgou isso. Isso é algo que a gente tem informação. Entenderam, ouvinte? E tudo diz... Vocês estão entendendo, né? Vocês estão entendendo, né? Tudo diz que o serviço... Depois... caraca. O serviço... Opa, O serviço desse país censura. aí... O serviço desse país aí... fez um ataque depois num reator atômico do Iraque. Em Osirak. Exatamente. E essas são as informações mais detalhadas. Chamada Operação Ópera. Certo. Agora diga outro acontecimento aí. Ou são só esses aqui que a gente tem pra citar por hoje? Operação Ópera ou não? Honório? Oi. Ih, rapaz. Travou a internet de novo. Oi. Oi. Maranhão, intancado. Tá bugado, cara. Não sei se é aqui ou é aí. Tanto faz. Você vai falar dessa Operação Ópera? Ou não? Do país lá? Melhor deixar quieto. Honório? Melhor deixar quieto só isso aí. Mas pesquisem, ouvinte, pesquisem. Deixa aqui. Operação Ópera. Outra coisa. Eu acho que por hoje os casos antigos mais importantes foram esses. Tem um caso mais recente, menino Jota. Você se lembra? Isso aqui é pra mostrar como o Brasil é subserviente. Opa! Como o Brasil é subserviente sem motivo algum, cara. Passou muito na mídia o caso de que tinham certos espiões que queriam vender pro Brasil todos os segredos e os projetos submarinos nucleares norte-americanos. E o que o Brasil fez, Jota? Eu lembro. O que o Brasil fez? Diga. Denunciou pros Estados Unidos que tinha nego espionando eles pra vender coisa pro Brasil. Cara, o quanto você saiu na mídia, eu me lembro que o Farinazzo pistolou, cara. Ele pistolou de uma forma, cara, assim. Ah, velho. Quem é que não fica de pistola? Tipo, o cara tá oferecendo os projetos de bandeja pra você. E o Brasil faz o quê? Ah, não. Denuncia os caras, pô, em vez de receber a informação, cara. Uma informação útil que a gente quer. Tipo, a gente ia receber por porcaria, cara. Tipo, todo o gasto que a gente teve pra desenvolver isso aí ia ser, tipo... Nossa, cara. Meu amigo, cara. Tipo... Ah, cara. Não tem o que falar, não. O governo atual do Brasil é uma piada, cara. Uma piada completa. Sempre foi. Não, sempre foi, cara. Mas nesse nível aí, nunca teve, cara. Esse tipo de rebaixamento aí, cara. Eu te odeio, Bolsonaro, eu te odeio. Cara, nossa senhora, cara. É impossível, cara. Eu odeio profundamente Bolsonaro. Perspectivas para o futuro nuclear do Brasil, menino Honório. O que você me diz? Cara, eu tenho esperança, cara. Eu tenho esperança. Tipo, vai aos pouquinhos, mas eu tenho esperança, cara.
Olha, eu só espero que a gente não seja invadido até 2030, cara. Não, tudo indica que teríamos, né? Mas eu acho que agora eles perderam a mão. Não sei como é que vai ser. As coisas na. Mano, desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, Mudou o o mundo calendário. virou de cabeça pra baixo, tá Mudou o ligado? calendário. O calendário Sim, mudou. acabou o ciclo. Quebrou o ciclo, tá ligado? Antes era tipo, simplesmente nada acontece. Agora as coisas estão As coisas acontecendo até acontecem. demais. Ninguém. Simplesmente. Eu não vou arriscar nada. Mas, sei lá. É. Porque assim. Na economia a gente pode receber Tá travando de novo já. os Simplesmente famosos. incansável. Os famosos. As famosas sanções. Isso aí eu acho que é algo que a gente vai receber. Sanções. O Brasil já recebe sanções de alguns países. Tá? Primeiras. A França já dá sanção pro Brasil, se eu não me engano. Aquele país inútil. Mas, mano, a Europa, na verdade, a Europa só mete sanção no Brasil porque elas morrem de medo que o Brasil domine o mercado do agronegócio deles, porque eles não têm capacidade de produção que nem o Brasil tem. O Cara, Brasil simplesmente poderia sabe o dominar que a é Europa em intancável, cara? alguns anos. As importações do Brasil, as importações do Brasil da França é besteira, cara. É tipo, não depende da França pra merda nenhuma. Tipo, a gente não depende da Europa tipo, tudo bem. Tem algumas coisas específicas, algumas máquinas, algumas coisas de saúde, sei lá, não sei, uma máquina de tomografia que tem que importar lá da Suíça, ou da Holanda, lá da Philips. A Philips é uma empresa grande de microscópio, de muita coisa de diagnóstico, por exemplo. Aí a gente tem que gastar um monte de dinheiro pra importar essas coisas dele. Mas, tipo, o Brasil vive. O Brasil consegue viver sem a Europa, cara. Na moral. Até porque tem Japão, tem China, tem Coreia. Tem Japão, tem China, tem Coreia, tem Índia. Tem Índia. Tipo, as coisas tem da China Rússia. pode ser ruim? Pode. Mas funciona. O que pode funcionar. A gente consegue viver. É ruim, é bom. É sem luxo, sem brilho, mas funciona. Cara, eu acho que ser invadido a gente não vai, mas sanção a gente vai tomar. Mas... Vamos tomar. Se a gente for invadido antes de 2030, a gente tá ferrado, cara. Bem provável que a gente rode. A gente não tá preparado pra ser invadido. Quem quiser saber dessas questões, escute o programa. O Brasil será invadido? E eu acho que por hoje é só, menino Jota. Você quer se despedir? Isso aí. Queria agradecer aqui a oportunidade de estar aqui nos historinhas do Minecraft. E agradecer ao meu amigo Thiago por não ter vindo hoje para eu poder estar aqui. É isso aí. Queria agradecer também aos ouvintes que estão escutando. Beijão. Visitem o Maranhão. Visitem Chapada das Mesas, Lençóis Maranhenses. Vocês não vão se arrepender. O povo é muito feio, mas as belezas naturais são lindas. Então, Cara, eu equilibra. nem acho tão feio, não. Eu conheço muita gente bonita do Maranhão, cara. Tipo, tem gente feia, tem, mas eu conheço muita gente bonita. É verdade, também tem isso aí. Depende da região. Tem os parentes da Alcione? Tem. Mas tem gente bonita também. E é isso, menino Jota? É só isso mesmo. Certo. Então, eu não Deus sei abençoe se eu dou a despedida do Thiago ou não. É muito ridículo. Ricardo, É muito ridículo. desligar aí, cara. Eu vou só desligar do nada, cara. Tipo, eu não vou nem dar tchau. O que você acha disso?